Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou professor de ciências do Colégio Valdemar. O pessoal da manhã já me conhece, o pessoal da tarde não me conhece, eu só dou aula na parte da manhã. Eu sou professor substituto da escola e por isso que eu acho que a maior parte do pessoal da manhã já me conhece, do sexto, o pessoal do sexto ao nono ano já deve ter me visto em alguma aula por aí. Bom, agora nesse período que a gente está longe, né, que a gente está distante, eu pensei em preparar algumas aulas com alguns temas que talvez em sala de aula a gente não consegue se aprofundar muito, né, pelo tempo que disponível para a gente falar sobre os temas. Então eu vou preparar uma aula sobre evolução, né? Em suma, a gente vai falar sobre evolução. Mas antes de chegar na aula de evolução, eu vou falar um pouco sobre o Charles Darwin, né, que é o maior nome quando a gente fala em evolução ainda hoje, é esse pesquisador chamado Charles Darwin. Vou falar um pouco sobre a viagem que o Darwin fez, para quem ainda não sabe, como foi essa viagem que o Darwin fez ao redor do mundo e descobrindo as coisas que ele descobriu, o que ele viu em cada parte da viagem dele. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e no final a gente vai falar sobre evolução e seleção natural, tá? Então eu vou dividir esse conteúdo aqui em 3 aulas, tá? Nessa primeira aula a gente vai falar só sobre Charles Darwin, quem foi Charles Darwin, tá? Um pouco sobre a história dele. Na segunda aula a gente vai falar mais sobre a viagem dele e na terceira aula, para finalizar, a gente vai falar sobre evolução e seleção natural. Bom, o pessoal do nono ano vai... Isso está no conteúdo do nono ano, então o pessoal do nono ano vai acabar vendo sobre evolução de uma maneira um pouco mais profunda. O pessoal do sexto, sétimo e oitavo, que ainda não teve evolução, para quem ainda não teve evolução, eu acho que é legal. Mesmo assim é legal você prestar atenção nessa aula aqui, se você puder anotar, fazer as observações que você achar pertinente aí em casa, porque é um conteúdo que, como eu disse, talvez em sala de aula a gente não consegue se aprofundar tanto, então acho que é a chance de entrar um pouco mais nessas questões. Tá legal? Bom, então, para começar então nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin? Tá? Dá uma olhada aqui. Charles Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na Inglaterra, tá? Numa cidadezinha chamada Shrewsbury. Tá? Para quem tiver curiosidade, é só entrar no Google lá, digitar Charles Darwin e vocês vão ver a cidade, todos os detalhes de onde ele nasceu. Então ele é inglês, ele nasceu em 1809, no dia 12 de fevereiro. Tá? Uma coisa que é interessante falar sobre Darwin é que Darwin era de uma família muito rica. E por que é interessante falar sobre isso? Porque durante toda a vida dele de pesquisador, né, desde que ele começou os primeiros passos lá em ciências naturais, a descobrir as coisas que no final culminaram, né, finalizaram com a teoria da seleção natural, a evolução pela seleção natural, ele nunca precisou, vamos dizer assim, ele nunca precisou trabalhar para ter o dinheiro para se sustentar. Tá? Ele sempre foi de uma família muito rica e esse dinheiro da família que custeou toda a vida dele. Tá? Então ele pôde se dedicar exclusivamente à pesquisa. Tá? Então esse é um ponto interessante da gente falar. Ao contrário de outros pesquisadores que ficaram famosos, que eram de famílias mais humildes, mais pobres, mas também chegaram a fazer grandes descobertas, mas no caso do Darwin, a gente precisa falar, ele já era de uma família muito rica, tá? Então ele já tinha dinheiro para se financiar e ele usou esse dinheiro da família até o final da vida e se dedicou somente à pesquisa, tá? Então ele tinha tempo para só fazer a pesquisa dele. Tá legal? Quando a gente fala sobre qualquer tipo desses grandes pesquisadores que fizeram grandes descobertas, a gente precisa entender que as pessoas não tiram nada do nada. Né? Então isso é uma coisa legal. Se você estudar um pouco sobre a história do Albert Einstein, do Isaac Newton, vocês vão ver que eles não tiram as coisas, eles não partem do nada para chegar nas descobertas que eles chegaram. Tá? E no caso do Darwin não foi diferente. Dá uma olhada aqui, o avô dele, Erasmus Darwin, eu vou colocar a foto dele aqui para vocês verem, tá? O Erasmus Darwin, o avô dele já falava, ele já se interessava pelas questões de ciências naturais, tá? Ele estudou, por exemplo, como que se dava fotossíntese, mas Erasmus Darwin, então ele já estudava um pouco sobre essas questões de história natural, tá? Incluindo a fotossíntese, tá? Além da fotossíntese, ele estudou também a história natural de alguns animais, insetos, enfim. E Erasmus Darwin, assim como Lamarck, que vem um pouco antes de Darwin, a gente vai falar isso na última aula, então não precisa se preocupar agora com esse nome, mas eles já falavam sobre a modificação das espécies ao longo do tempo. O
que basicamente essa é a ideia de evolução. É a modificação das espécies ao longo do tempo, tá? E a gente vai entender um pouco melhor quais foram as explicações que surgiram para tentar entender essa modificação das espécies, tá? Então, Lamarck, Erasmus Darwin, o próprio avô dele, já pensava nessa época um pouco sobre essa questão que as espécies possivelmente não eram imutáveis. Então, ou seja, tudo isso que a gente vê hoje nem sempre foi assim. Se a gente voltar no tempo, a gente vai ver espécies diferentes, organismos diferentes que se modificaram e hoje a gente vê o que a gente, né, consegue ver hoje vivo por aí, tá? Então ele já falava sobre isso. Então Darwin já nasceu nesse meio. Olha que legal, até o avô dele já falava, já pensava um pouco sobre essas coisas, tá? Então ele já estava nesse meio. Outra coisa que é muito importante frisar da história do Darwin, né, da gente destacar, é a sua paixão por colecionar. Isso desde sempre, tá? Darwin colecionava concha, colecionava selo, colecionava minerais, tá? Isso desde muito pequeno. E por que isso é legal? Para você em casa que já fez alguma coleção, como que você faz uma coleção? Então vamos supor que você vai fazer uma coleção de selos. Então o que você tem que fazer? Pegar aquele monte de selo que você conseguiu de diversas maneiras, alguém te deu um, você comprou outro, trocou com um amigo, enfim. Então você vai ter diferentes tipos de selo. Então o que você vai fazer? Para você montar a sua coleção, você vai ter que identificar os selos, falar esse aqui é diferente desse, esse é diferente do outro, esse é verde, esse é vermelho, esse é maior, esse é menor, enfim. Você vai ter que fazer uma classificação dos selos para montar a sua coleção, tá? E isso é a mesma coisa, isso vale para qualquer tipo de coleção que você for fazer. Imagina que você fosse fazer uma coleção de conchas. Então você vai ter que pegar as conchas que você vai ter disponível ali e vai ter que classificar as conchas. Então essa é maior, essa é menor, essa é azul, essa tem um desenho no meio, essa não tem um desenho no meio. Então pelo fato de você classificar, você já começa a criar na sua cabeça a ideia de que as coisas são diferentes, né? Então essa classificação é importante para o raciocínio científico que Darwin tinha desde muito pequeno. Então se você em casa coleciona alguma coisa, seja o que for, isso é legal, isso já te dá uma noção de classificação que é muito importante para qualquer estudo científico. Tá legal? Bom, agora entrando um pouco mais na história dele, em 1825, tá, o pai dele manda ele para a Universidade de Edimburgo para fazer, né, para cursar medicina, tá? Então ele era de uma família muito rica, muito importante na Inglaterra, né? E aí o pai dele manda ele para Edimburgo para fazer medicina. Nessa época, o irmão dele, o irmão mais velho de Darwin, já estava na Universidade de Edimburgo fazendo medicina, tá? Então ele vai lá, inclusive ele fica com o irmão dele e eles saem para fazer várias coisas juntos, né? Ele estava com o irmão dele em 1825. Acontece que Darwin não se adapta muito bem ao curso, ele não gosta do curso de medicina. E por volta de 1827, comecinho de 1828, ele decide largar a universidade. Ele não quer fazer mais medicina. Óbvio, tem alguns relatos de que quando ele comunicou ao pai dele que ele não queria mais fazer medicina, o pai dele chegou a escrever, né, em cartas para ele que ele seria um fracasso durante a vida toda dele. Tá? De tão bravo que o pai dele ficou com essa questão dele abandonar o curso de medicina. Porque tinha grande expectativa de que ele fosse um grande médico, um influente, enfim. Tudo isso que as famílias mais ricas na época sempre pensavam. Hoje ainda pensam um pouco assim, mas enfim. Na universidade, lá fazer medicina era algo muito importante. O pai dele ficou extremamente chateado quando ele desistiu de fazer medicina, tá? Na Universidade de Edimburgo. Mas aí que é legal, a história dele começa a mudar quando ele vai para a Universidade de Cambridge em 1828, tá? Era um colégio cristão, católico, para fazer teologia. Então, a ideia é de que ao final ele se tornasse, já que ele não queria ser médico, ele seria um clérigo, um padre, um influente, alguém importante na religião, tá? Então ele vai em 1828 estudar teologia, que é teologia nada mais é do que você estudar as religiões, tá? Isso em 1828. E é legal que aqui em 1828 eu vou frisar esse último ponto aqui, que durante o curso de teologia ele se interessava muito, ele sempre se interessou muito por questões de ciências naturais. Como eu disse, ele colecionava conchas, enfim, ele tinha um grande interesse. Na Universidade de Cambridge, ele conhece alguns professores dos cursos de ciências naturais
E ele se interessa, então ele vai participar de aulas desses professores, que era fora do curso dele, né? Não necessariamente da teologia. Então ele vai participar dessas aulas, ele participa de seminários, palestras que esses professores ministravam, né? As palestras que eles davam nessa universidade. Nesse momento, um dos mais importantes é esse John Henslow, tá? Vou colocar a foto aqui dele também para vocês darem uma olhada. John Henslow era professor de botânica lá na Universidade de Cambridge. E o Darwin, dado o grande interesse dele, então o Henslow sempre que precisava de um ajudante para fazer as coletas, para estudar as plantas que ele estudava e tal, ele gostava de levar o Charles Darwin, tá? Então ele levava o Charles Darwin com ele para coletar plantas e tal. Então tudo isso já dentro da cabeça do Darwin foi despertando ainda mais esse interesse pelas ciências naturais, pelos animais, pelas plantas, tá? Então esse John Henslow é uma grande figura, um grande nome para o Darwin, tá? Inclusive, em vários livros do Darwin, ele agradece esse John Henslow por ter incentivado ele a continuar esse tipo de pesquisa, tá? Na área de ciências naturais. Tá legal? Bom, o que acontece? Em 1831, o John Henslow recebe um comunicado oficial da Inglaterra, convidando ele para participar de uma viagem de barco, né? A gente está falando em 1831, a gente não tinha avião nessa época, tá? Então, em 1831, eles iam sair da Inglaterra de barco, tá? Para tentar mapear toda a costa da América do Sul, tá? Inclusive dando a volta lá por baixo e subindo pelo Pacífico, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês darem uma olhada qual era essa viagem e a gente vai falar mais dela no próximo encontro, tá? Então eu vou pôr uma imagem aqui, mais ou menos para vocês entenderem como foi essa viagem que a princípio era o Henslow participaria, tá? Então volta aqui comigo. O Henslow recebeu esse convite para fazer essa viagem, tá? Com a ideia da viagem era fazer esse mapeamento da América do Sul, principalmente, descobrir novas rotas. Isso era importante para o comércio da Inglaterra, tá legal? Então essa era a ideia da viagem. Mas ao mesmo tempo, eles queriam alguém que tivesse experiência em ciências naturais para aproveitar a viagem e fazer descobertas, descrever novas espécies, entender como era a vegetação de outros locais. Tinha um interesse também em entender como eram as populações desses outros locais onde eles passariam, tá? E essa viagem, na verdade, alguns anos antes já tinha sido feita, um caminho muito parecido, mas eles não conseguiram terminar todo o trabalho. Então eles iam de novo, em 1831, fazer essa viagem justamente com esses objetivos, tá? Então volta aqui. Em 1831, Henslow recebe um convite para ser o naturalista do barco, né? Para ir junto com o pessoal no barco para fazer essas descrições e tal. O Henslow, por motivos pessoais, ele não pode fazer essa viagem. Inclusive, ele chega a indicar algumas pessoas que também, infelizmente, não vão poder participar, tá? Só que o Henslow, nessa hora, ele para e pensa assim, bom, quem seria alguém legal que tivesse experiência, né, em ciências naturais para fazer essa viagem aqui e ajudar o pessoal no barco? Aí ele pensa no Charles Darwin e é aqui que a história começa a mudar, tá? Ele indica o Darwin para ir, o Darwin recebe um comunicado oficial, né, de convite para que ele participasse da viagem, mas o pai dele, né, quando fica sabendo, na hora ele já fala assim, não, você não vai nessa viagem. Inclusive existe uma carta do pai do Darwin explicando o porquê que ele não queria que o Darwin fosse nessa viagem, tá? Porque ele tinha que terminar os estudos, porque ele tinha que voltar para trabalhar com a família, né? Enfim, vários motivos do porquê ele não deveria ir nessa viagem. O Darwin chega a escrever, o próprio Darwin, né, o Charles Robert Darwin, chega a escrever uma carta para o professor agradecendo o convite, mas que ele não poderia participar porque o pai dele não concordou com a ideia, tá? Mas nesse meio tempo, o próprio pai do Darwin, né, ele chega a pensar numa segunda hipótese. Ele falou assim, olha, ele chamou o filho dele, o Charles Darwin, né, o nosso pesquisador, e falou assim, olha, se você conseguir a opinião de algum especialista me falando que é importante essa viagem para a sua formação, eu deixo você ir, tá? E nesse momento eles pensam, inclusive o pai dele sugere, então vai conversar com o seu tio, que era alguém muito experiente, era o tio do Darwin, que era um cara muito experiente em viagem e tal. Ele falou, se o seu tio me convencer de que essa viagem é importante para você,
eu deixo você ir nessa viagem aí, tá? Então o próprio Darwin, o Charles Robert Darwin, ele vai conversar com o tio escreve uma carta pro pai do Darwin, manda a carta pro pai do Darwin, dizendo o porquê, né, o que seria legal e por que era importante o Charles Darwin participar da viagem, tá? O pai dele, ao ler a carta, entende os argumentos do tio e libera o Darwin e fala, pode ir, beleza, então tá liberado, se você quiser ir, você pode ir, tá? Então, ele comunica, o Henslon comunica todo o pessoal que estava envolvido na viagem, a gente vai falar mais dela na próxima aula, e assim, em 1831, em dezembro de 1831, em meados de dezembro, o Darwin embarca nesse barco aqui, tá? Vou colocar uma foto aqui também para vocês verem do barco, o HMS Beagle, para começar essa viagem que vai mudar definitivamente como a gente entende a evolução desde então. Tá legal? Então a gente vai parar essa aula aqui. Então vamos lembrar aqui onde a gente está na historinha. O Darwin, em 1831, entra nesse barco aqui, no HMS Beagle, que a gente vai falar um pouco mais dele na próxima aula. Então ele embarca para fazer essa viagem ao redor do mundo, né? Com o objetivo, o principal objetivo da viagem era fazer um mapeamento cartográfico, mas o Darwin, enquanto um naturalista dentro do barco, ele vai fazer descobertas fantásticas, como a gente vai ver, e começar a pensar melhor sobre evolução. Legal? Então valeu, pessoal. Então fiquem aí que na próxima aula a gente vai falar sobre a viagem do Beagle. Tá bom? Grande abraço.